Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu gosto bastante de estudar, que é sobre a mediunidade e a ligação dela com a pineal. O André Luiz, no capítulo 3 de Missionários da Luz, ele já faz essa colocação de que a glândula pineal é constituída de cristais. Só que isso foi falado há muito tempo atrás, em meados do século passado. E isso ficava como uma possibilidade, algo a ser estudado. E o Kardec dizia que a mediunidade é orgânica, da mesma forma que a gente precisa, para falar, para a gente poder se expressar, a gente depende do nosso corpo, das condições do nosso cérebro, enfim, de uma condição orgânica saudável para que a gente possa se expressar. E a mediunidade também. Nesse ponto, eu acho importante a gente também dizer que quando a gente fala de espiritualidade e vida material, enquanto encarnados, não existe separação. Não existe, isso é espiritual ou isso é material. Uma vez que qualquer influência ou qualquer coisa que venha do plano espiritual atinja nós encarnados, nós funcionamos como um bloco só. Ou seja, todo estado emocional ou toda condição espiritual, ela necessariamente vai criar uma condição neurofisiológica, ou seja, a base orgânica que expressa essa determinada situação. Não só a mediunidade, a alegria, a tristeza. Quando nós ficamos tristes, tem uma pesquisadora americana chamada Candace Pert. Ela fez uma pesquisa, ela já faleceu, infelizmente, mas é uma das maiores pesquisadoras da área em nível mundial. Ela descobriu que cada sentimento que nós temos, a gente tem uma molécula que ela chamou de molécula da emoção, que são os neuropeptídeos, que são moléculas que criam uma condição orgânica de acordo com o tipo de sentimento ou de emoção que a gente esteja naquele momento. Então, tudo que acontece espiritual reflete no corpo, o que acontece no corpo também reflete no espiritual. Todos nós somos médiuns, isso não é novidade aqui para ninguém. E nós temos médiuns ostensivos e temos os médiuns como eu, que já frequenta há mais de 45 anos a Casa do Caminho, e eu nunca vi um espírito. Eu nunca ouvi espírito, eu nunca vi nada. Eu sou mudo e surdo para o mundo espiritual. O que eu percebo que eu tenho é a intuição que todos nós temos, né? Alguns mais, outros menos. Então a minha condição orgânica não foi instalada para eu vir para essa jornada. Muito bem. A mediunidade é vista por muita gente, e lá a gente tem muito isso na nossa casa, quando começa a despontar a mediunidade. E a pessoa não sabe direito o que é, não tem controle, mesmo quem esteja estudando. O estudo que a gente tem lá metódico. As pessoas têm medo do que elas sentem, porque não tem controle. Então, fica a questão, mediunidade é um castigo, mediunidade é horroroso, né? Isso aí, ninguém deveria ser médium. Eu ouço muitas pessoas falarem isso. Porque, claro, quando a pessoa não conhece e acontecem os fenômenos, realmente é assustador para quem não tem controle e não sabe do que se trata aquilo, né? Mas a mediunidade deveria ser entendida da mesma forma que nós lidamos com uma criança que passa por uma outra fase da adolescência. O que acontece com uma criança que passa para a adolescência? Que ela começa a produzir, são estabanados, eles derrubam tudo, quebram tudo, porque tudo cresce muito rápido e eles não têm noção do tamanho e até da força que tem. Então antes era pequenininho, de repente tem aquele estirão e cresce muito, não tem essa
não consegue ainda ter controle, e também a gente sabe que a fase da adolescência é uma fase crítica, onde o jovem está se conhecendo, se reconhecendo e se reafirmando, descobrindo quem ele é, em todos os sentidos, sexual, emocional, e isso gera muitos transtornos. Se a gente entender a mediunidade da mesma forma, e ninguém fala que porque é adolescente é um castigo, é uma fase, é um período, é uma transição. A mediunidade também, ocorrem mudanças, ocorrem transições, há uma transição no sentido de mudanças de percepção e de experiências que a pessoa passa a ter. Se for conduzida de uma maneira adequada, ela deverá caminhar para isso, para um autoconhecimento, porque a mediunidade é muito mais para nosso desenvolvimento, muito mais. Quando a gente vê muita na literatura, a gente lê o quê? Que a mediunidade é uma possibilidade da pessoa fazer um resgate perante a sua própria consciência para um crescimento espiritual mais rápido. Então, através da mediunidade, ela vai poder fazer isso. Muito bem, só que o que acontece é que, como ela está ligada ao desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento da nossa inteligência espiritual, que é QS, né? A gente vai ver daqui a pouco. A gente tem o QI, que todo mundo conhece, né? Que é o consciente de inteligência racional. A gente tem o QE, que é o consciente de inteligência emocional, que também já é bem difundido nas empresas, etc. E nós temos também agora o QS, que é a inteligência espiritual. Só que inteligência espiritual significa desenvolvimento interior. Nos termos kardecianos, reforma íntima, mudança de padrão mental, emocional e da nossa inteligência, desenvolvimento da inteligência espiritual. E a gente quer fugir. Normalmente a gente tem uma tendência ao barranco, não é assim? É assim. Por isso que ainda a dor é uma coisa assim, que não tem jeito. A gente, se deixar, se acomoda muito facilmente nas coisas. Então, se a gente se acomoda, alguma coisa precisa nos empurrar para diante, que são justamente os desafios que a vida nos traz para que a gente possa caminhar. Muito bem. Existe hoje uma pesquisadora, ela é professora de física na Universidade de Oxford, e ela fez a formação dela em Harvard. Então é alguém que tem um cabedal bastante significativo, e ela defende, junto com outros pesquisadores, o ponto de Deus, que é deixa eu ver onde que é isso aqui. Que é uma determinada região aqui, nessa região do cérebro, que está relacionada às experiências espirituais. Está ligada a uma necessidade de busca de espiritualidade, de busca de sentido para a vida. Então, é uma área que também está relacionada à criatividade. Também desenvolve uma forma de percepção mais criativa da vida. E está diretamente ligado ao consciente espiritual, ao QS que eu disse anteriormente. E o QS está ligado a sentido da vida, propósito naquilo que a gente faz, e valores éticos, que são os altos valores humanos, compaixão, tolerância, enfim, todos os altos valores que estão associados às questões espirituais e que a gente observa em todos os grandes mestres da humanidade. Então, esses valores que esses mestres vivem estão relacionados à inteligência espiritual. René Descartes, há cerca de 500 anos atrás, ele já dizia que a glândula pineal é o ponto de conexão do mundo espiritual com o nosso corpo físico. Ele foi muito questionado e tal, mas atualmente existem pesquisas que estão retomando essa ideia de que realmente a pineal
ela tem um papel fundamental nos processos de conexão com os espíritos e com tudo que vem do mundo sutil, do mundo espiritual. E nós temos um brasileiro que é um expoente, né, aqui no Brasil pelo menos, é um dos maiores pesquisadores da glândula pineal. Eu conheci, tive contato com ele, fiz até alguns cursos com ele, e realmente ele tem uma capacidade impressionante de memória, né, e ele gosta muito desse estudo, ele é espírita, e ele fez pesquisas com a glândula pineal, e ele observou que realmente existem cristais e cristal de apatita. O cristal de apatita, ele existe na natureza, e ela tem uma condição de captação de ondas eletromagnéticas. Muito bem. Isso aí é uma fotografia real dele, né, na pesquisa dele, da glândula pineal bem aumentada. E está vendo essas bolinhas aqui? São os cristais de apatita que estão presentes dentro da glândula pineal. Mas o que será que tem isso a ver com mediunidade, com conexão com espiritualidade? Essa é a pedra de apatita que existe na natureza. E é exatamente igual. Só que lá dentro são pequenininhas, né? Porque a glândula pineal, ela é meio acinzentada e é do tamanho mais ou menos de um grão de ervilha. Para vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho dela. Muito bem. Agora nós vamos ver a neurofisiologia da mediunidade. No passado, eles achavam, ou entendiam, que a glândula pineal estava relacionada apenas com a liberação dos hormônios que justamente promove essas mudanças que geram as características secundárias sexuais. E que depois ela se calcificaria e não tem função. Isso é que por muito tempo se pensou que fosse assim. Já atualmente, o Dr. Sérgio Felipe, o que ele observou? Que a área onde fica a glândula pineal, que é chamada de complexo pineal, ela é altamente vascularizada, ou seja, tem muita troca metabólica, tem muito sangue circulando. E em biologia se entende, se sabe, que qualquer área altamente vascularizada significa alta função, ou seja, ali estão acontecendo muitas coisas. Então não é como se dizia até um certo tempo aí para trás. Então ali acontecem muito mais coisas do que simplesmente despertar a sexualidade. Muito bem. Então o que a gente observa que acontece numa conexão de um espírito? No ato mediúnico, por exemplo, e não precisa ser ato mediúnico, pode ser uma influência espiritual, pode ser uma influência de uma pessoa sobre a outra, porque o nosso perispírito, ele tem uma característica eletromagnética. E a gente sabe que os espíritos transitam na 4ª dimensão. E nós temos a glândula pineal, que é a única estrutura no nosso corpo que está relacionado com o tempo. E tempo é 4ª dimensão. Então, o que a gente entende? Se a glândula pineal, através dos cristais de apatita, captam ondas eletromagnéticas, é a estrutura física, porque como eu estava dizendo antes, tudo que acontece com qualquer pessoa que venha do plano espiritual, uma vez que entra e penetra no organismo, se torna um bloco só, não dá para separar. Mas tem que ter alguma coisa que faça essa interface, que faça a conexão. E a glândula pineal, o que ela faz? Supondo que eu seja um espírito amigo da Márcia. Aí eu vou me aproximar da Márcia. A característica do corpo perispiritual é eletromagnética. Eu estou irradiando pensamentos, sentimentos, ideias,
imagens, e eu começo a projetar aquilo que eu estou sentindo para ela. Supondo que eu seja um espírito amigo e eu tenho uma vibração de amor por ela, por ser alguém querido, e que eu gosto e que eu quero bem. Quando eu chego perto da Márcia, o que vai acontecer? Nós temos ali, ó, isso aqui são as ondas eletromagnéticas do espírito. Ele vai chegar e vai ser captada pelos cristais que estão na pineal. Depois que chega, essa onda eletromagnética, ela começa a circular. É como se fossem vários espelhos. Então a onda chega, bate num cristal, que vai para o outro cristal, que vai para o outro, porque eles são distribuídos dentro da pineal. Então ele fica circulando, ele vai baixando a frequência, até que existe um processo que a glândula pineal faz, que é transformar as ondas eletromagnéticas em neuroquímica. Ou seja, essa informação de amor para ela, essa onda eletromagnética, ela vem com a informação de amor, ou seja, positividade, saúde, alegria. Ok. Então isso chega até a glândula pineal, fica girando, batendo uma na outra, e um detalhe: a glândula pineal encapsula a onda eletromagnética. Uma vez que ela capta, ela não consegue sair mais, ela fica girando lá dentro até ela diminuir de velocidade, e aí ocorre a transformação da informação eletromagnética em informação neuroquímica. Se a informação é de uma frequência positiva, então ela vem dizendo: produza substâncias que vão produzir bem-estar, endorfinas, ou qualquer outra substância que gere saúde. Então, a informação vem na qualidade dessa onda, que depende da qualidade do sentimento, do pensamento, etc. Então, ela vai vir com essa informação e vai mandar essas informações para as células que vão produzir as substâncias que vão gerar o estado de harmonia. Então, quando um espírito superior chega e se aproxima, que a pessoa tem aquela sensação de bem-estar, nossa, que coisa gostosa, deve ser, sei lá quem, mas é alguém muito bom. Então, essa sensação boa física, ela foi provocada por uma informação, e eu vou falar mais um pouco disso. Eu não sei se isso vai cansar vocês, mas quando a informação que transformou em neuroquímica, ou seja, informação química, substâncias, ela penetra na célula que vai gerar, vai mandar produzir a substância. Ela age, você sabe que a célula tem o núcleo, né? E tem o citoplasma, onde tem água. Só que a água que tem na célula são dímeros, e ela é toda codificada. Então, quando a informação chega, ela atinge a água do citoplasma, e ali ela manda informação para as organelas para produzir determinada substância. Então ela já vai com a informação: produzir tal substância que vai gerar bem-estar. Se é um espírito negativo, vai chegar até lá e vai falar: produza substâncias venenosas. Então, vamos produzir substâncias que são venenos para o nosso corpo. Só que tem um detalhe: quando essa informação chega, dependendo da frequência que nós estamos e que as nossas células estão, porque se eu estou doente, minha alma está doente, as nossas células ficam doentes. Se eu estou triste, todas as nossas células ficam tristes. Se eu estou numa alta frequência positiva, as nossas células ficam numa alta frequência positiva. Elas são como o teclado de um piano, que vai sair a melodia dependendo da nossa frequência. Se a nossa frequência estiver muito alta e chega uma informação de ondas muito baixa, ela vai bater e ela não vai conseguir fazer a sintonia para que aquela informação chegue até nós.
Por isso que não necessariamente um espírito negativo influencia qualquer pessoa. Vai influenciar quem tiver numa frequência. Se a célula estiver triste, estiver lá, ai, vida, oh, que horror, eu nasci para sofrer. Aí aquela ondinha que chega e fala, ai, que delícia, ele quer sofrer e eu sou a onda do sofrimento. Aí eu vou transformar, aí a pessoa vai captar, vai ser receptiva e vai gerar o que precisa para ela ficar mal. O lado positivo é a mesma coisa. E quando eu penso algo negativo, ou quando eu penso algo positivo, o nosso pensamento e as nossas emoções são capazes também de gerar bem-estar ou mal-estar, saúde ou doença? Sim, só que a diferença é que quando essas ondas ou essa frequência parte de nós mesmos, ela não age no citoplasma, ela age diretamente no núcleo da célula. E se o núcleo da célula emite uma onda positiva e está todo mundo positivo, se chegar uma onda negativa, não vai ter efeito sobre nós. Por isso que alimentar pensamentos positivos é saúde. Muito bem. Esses cientistas são alemães, eu não sei como pronuncia isso em alemão, mas são dois cientistas alemães que têm artigos publicados na Scientific Nature de 1988, já faz um tempinho, que comprovam que a pineal capta e converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. Então isso já é uma comprovação científica que essa situação é verdadeira. E o André Luiz já falava isso lá atrás, em meados do século passado. Final da década de 40 e começo da década de 50. Né? Para a gente ver o quão avançado são essas informações e que só mais recentemente é que estão sendo comprovadas. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa que o Dr. Sérgio Felipe fez com 700 médiuns. E a conclusão da pesquisa dele, isso com aparelhos, medindo, todo o rigor científico. Então vamos ver. O fenômeno mediúnico é superlativo, ou seja, ele aumenta o quê? Não cria novos problemas, mas amplifica os já existentes e gera uma sensação de que os problemas são intransponíveis. Vocês devem conhecer médiums aqui, e muitos de vocês devem ser médiums. Todo médium, por definição, é assim, vai de 8 para 80 no mesmo dia 10 vezes, dependendo do que está acontecendo. Então, os médiums, em geral, são emocionalmente muito instáveis. Eles podem oscilar muito. E por que é assim? Porque o médium ele tem uma abertura maior de captação das ondas eletromagnéticas que vêm do campo espiritual, além daquilo que eles vivem. Então, o impacto que causa essa influência dessas ondas, positiva ou negativa, pode gerar um transtorno muito grande se a pessoa já tem uma condição de transtorno. Como eu disse, nada acontece se não existe sintonia. Isso também todo mundo conhece. Mas, de um modo geral, o que acontece quando a mediunidade está se expressando, ela amplifica uma característica que já é natural do médium. Se vocês observarem, você vai ver que essa pessoa tem essa característica. Ela aparece na mediunidade, mas ela é assim também. Então, nada vai ser tão diferente. Eu não posso expressar uma coisa que eu não sou. Então vai amplificar os sentimentos, as sensações, as emoções, e às vezes vai parecer que eu estou enlouquecendo, que eu não vou dar conta, principalmente quem está em processo de desenvolvimento da mediunidade. Ok. O impacto mediúnico, devido à ação adrenérgica, provoca... Adrenérgica significa adrenalina.
em função da presença da adrenalina. Numa taquicardia não é comum quando o espírito chega? Dá aquela... Ou às vezes quando é ruim, ou mesmo quando é bom também, né? Então, esse fenômeno é observado gerando taquicardia, aumento de pressão arterial, aumento de fluxo sanguíneo na cabeça, que predispõe a cefaleias e dores faciais. Aumento do fluxo renal, que aumenta a diurese. Queda de pressão, tonturas e desmaios. Gente, é uma mediunidade horrível, olha o que provoca. Quem quer ser médium aqui? Detalhe, é isso que as pessoas não fazem um comparativo. Eu sou torcedor, eu não sou, tá? Estou fazendo um exemplo. Vou colocar assim, Jogo do Brasil, final, Brasil e Argentina. Começa o jogo, o que acontece com o coração? Não é assim? Bom, então não precisa ser médio para ter taquicardia. O Brasil está perdendo. O que acontece com a pressão? Aumenta. Tem gente que morre, não tem? Morreu do quê? De futebol. De televisão, de futebol. Assistir futebol. Muito bem. Aumento do fluxo sanguíneo na cabeça. Tudo isso aí acontece quando a pessoa está emocionada com o jogo. Portanto, não é privilégio de médium acontecer isso. E não é porque, então a gente poderia falar que assistir uma final é um castigo de Deus. Só se a Argentina ganhasse. Ok. Mas qual a diferença? Não tem diferença. Só que existe um preconceito em cima da mediunidade. Agora, quando fala de Jogo do Brasil, tudo bem. Tem pessoas que morrem no estádio e falam, gente, assistir jogo de futebol mata. Isso aí não vai sair. Um artigo sobre isso, que jogo de futebol mata. As pessoas vão deixar de assistir futebol? Não. Preconceito sobre a mediunidade. O impacto mediúnico devido à ação adrenérgica provoca também diminuição do fluxo sanguíneo nas extremidades, pés e mãos. Vocês já observaram? Mão fria e pé frio. Doadores de ectoplasma têm uma tendência de formar secreções coriza, que tende a desaparecer quando o trabalho começa, que aí esse material é utilizado, ou a pessoa vai colocar esse ectoplasma para fora e vai parar isso aí. O fenômeno mediúnico é bronquiodilatador também. Aumento de atividade do sistema nervoso autônomo, provocando liberação de adrenalina. O que pode acontecer? Pode dar vontade de ir no banheiro? Quando teve uma comunicação muito intensa, muito emocional? Pode acontecer, né? Porque é o sistema nervoso autônomo que está agindo ali. Pulsação. Isso aqui é uma coisa, talvez alguns de vocês não saibam. Que existe uma pulsação mediúnica a cada 90 minutos que favorece a perda do controle. A gente vai ver isso um pouco melhor. A expressão mediúnica é orgânica e ocorre sem relação de causa-efeito de situações externas. Ou seja, se tiver estrutura no cérebro que permite a expressão da mediunidade, ok, e não depende de nada externo, de alimentação, de estar assim ou assado, não depende de nada, depende, preciso ter a condição orgânica para que ela aconteça. Muito bem. Os pulsos mediúnicos que ele observou. A cada 90 minutos, entramos num pico de alerta e num pico de atividade cerebral de redução da atividade elétrico-cerebral que predispõe transe mediúnico, hipnose e ao sono. Tem gente que está lá, nossa, tem alto transe mediúnico. Fulano, dormiu. Não está nem meditando, nem nada, dormiu. Porque esse pico, a cada 90 minutos, quando ocorre uma redução, a pessoa entra na condição ideal para o estado de transe. E isso pode provocar
uma perda de controle, porque ela relaxa, reduz o controle consciente e de repente a expressão vem. Então, se a pessoa não tem um autocontrole, é o que a gente observa na expressão da mediunidade, onde não existe uma educação. A pessoa vai se jogar no chão, vai derrubar a mesa. Quando acontece o fenômeno mediúnico, numa condição que não tem estudo, não tem nada. A pessoa, vocês já conhecem histórias assim, né? De virar a mesa, quebrar, agredir, fazer um monte de coisa. Porque a pessoa pode, realmente, ela pode perder o controle se ela não tem uma educação de um autocontrole, uma disciplina espiritual instalada dentro dela. Esse fenômeno é muito curioso. Certa vez teve um trabalho que foi feito com as prostitutas na faculdade. Era uma pesquisa que era para a gente fazer. E era sobre hipnose. Então, o que acontecia? A gente falou do propósito da pesquisa, que era verificar o quanto que a pessoa tinha controle ou não quando ela era submetida a determinadas ordens, do tipo, faça isso, em estado hipnótico. E o que aconteceu? Algo que surpreendeu os pesquisadores, que foi assim, ela foi levada num ambiente não lá no Itatinga, mas na faculdade, numa sala. E aí ela foi submetida, ficou no transe hipnótico, e aí foi dado o seguinte comando: tire a roupa. O que aconteceu? Ela não tirou a roupa. Ela estava hipnotizada, uma prostituta, e não tirou a roupa. Ficou tudo novo. Então, o que acontece? Nesse momento, o que impediu? Impediu porque ela tem dentro dela um senso ético que aquele lugar não é o lugar para ela tirar a roupa. E ela não tirou, mesmo hipnotizada, ou seja, sem o controle da razão. Então, a nossa verdade, que está no nível mais profundo, no nosso inconsciente, é isso que vai agir em situações de estresse, em situações extremas. É aquilo que nós somos, aparece. Então, se nós temos uma educação, uma disciplina espiritual, mesmo em situações de estresse, de perigo, a gente não tem determinados comportamentos de desespero, de fazer coisas absurdas. Mas precisa ter realmente essa disciplina adquirida. Uma outra coisa curiosa sobre o estudo da mediunidade é assim. Uma vez me perguntaram assim: Tony, mas eu queria entender uma coisa. A gente aprendeu que para que um espírito possa influenciar uma pessoa, ela tem que estar em sintonia, ou seja, a pessoa tem que estar numa frequência igual para poder influenciar. Certo? Todo mundo concorda com isso. Muito bem. E no caso de um médium que de repente está expressando ali um assassino e todas as formas terríveis de violência, todo tipo de espírito pode aparecer com todo tipo de expressão de desequilíbrio. Quer dizer então que o médium é assassino? Pergunta interessante, né? Então, no meu trabalho, eu trabalho com regressão de memória. E é um trabalho terapêutico. O que a gente observa? Que no processo, nós temos dentro de nós subpersonalidades que são partes nossas. É que no linguajar da psicologia transpessoal, a gente não fala em vida passada. A gente fala em subpersonalidades que estão dentro de nós. De onde elas vieram não interessa. Mas são subpersonalidades que emergem da nossa subjetividade. Aí o CRP vai ficar feliz, do tipo, qualquer pessoa vai aceitar essa linguagem. Mas aqui eu posso usar outra linguagem. Vidas passadas nossas, nós já fomos tudo, ou não? Ou alguém aqui, quem for santo aqui que nunca fez nenhum mal em nenhuma vida anterior, que atire a primeira pedra em mim.
Muito bem, então nós já fomos tudo. E nessas vidas que nós tivemos, os nossos personagens não foram exatamente bem resolvidos, não foram completistas, ou foram completistas como Chico Xavier. Acredito que não. Né? Então, a gente desencarna. Vejam bem, o que nós somos hoje é a nossa melhor versão. Olha que maravilha! Imagina para trás. Então, a gente foi bandido, a gente foi assassino, a gente foi tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. E nossas subpersonalidades não ficam mortas. Elas vivem dentro de nós, no nosso inconsciente, com aquilo que não foi resolvido. E aí que está a terapêutica, justamente. Da regressão não se deve erguer o véu do passado. Né? Mas embaixo está falando, mas tudo pode ser revelado? Nem tudo. Está lá. Se nem tudo pode, algumas coisas podem. Agora, como é que pode? De que maneira que se faz? Aí não foi... O Kardec não conhecia a regressão de memória na época. Muito bem. A gente só deixa vir aquilo que já está emergindo e que já está pronto para ser trabalhado. E aí a gente trabalha com essas subpersonalidades, ajudando elas a se integrarem à nossa personalidade atual. Muito bem. No caso do médium, como fica? Só é possível a conexão porque o fenômeno é real. Aqui vocês, alguns de vocês, ou quase todos, não sei quem, trabalha com diálogo. E vocês sabem que vem todo tipo de espíritos. Então a conexão aconteceu. Se aconteceu a conexão, teve sintonia. Se teve sintonia, sintonizou com o quê para poder se expressar? Com as nossas subpersonalidades mal resolvidas, bandidas, assassinas, etc, etc, etc. Por que é terapêutico? E as pessoas perdem a oportunidade de olhar para a mediunidade como algo terapêutico. Porque na medida em que aquele espírito comunicante está recebendo o diálogo, está acontecendo o diálogo, a espiritualidade está trabalhando, não está? Está cuidando, está fazendo uma terapêutica ali. Uma terapia, uma psicoterapia. Não é isso? Só que é o seguinte, quem paga a conta, a gente não cobra deles. Eles têm, é um SUS espiritual. Porque espírito não paga para fazer psicoterapia em centro. Olha, pelo menos isso tem do lado de lá, olha que vantagem. Muito bem. Se o espírito está sendo beneficiado e a nossa subpersonalidade está na sintonia do espírito, o que está acontecendo com a nossa subpersonalidade quando o espírito está sendo tratado? Quem está sendo tratado junto? A nossa subpersonalidade. Ou seja, uma parte nossa mal resolvida está sendo tratada naquele momento. Por isso que o médium, que é bem conduzido e que trabalha normalmente, ele está se tratando. E o espírito também, mas primeiramente ele está sendo beneficiado. Só que as pessoas acham, eu vou lá ajudar, eu vou lá, como se fosse um grande benemérito. Não, é uma oportunidade para quem é médium se tratar. Os pulsos mediúnicos. A cada 90 minutos, quando ocorre o pulso mediúnico, pode ocorrer um movimento interno relacionado à agressividade, sexualidade, sono ou fome. Isso que ele observou nesses 700 médios. Isso aqui é uma conclusão de uma pesquisa, não é uma filosofia. 2. Podem ocorrer pensamentos, emoções ou sensações que a pessoa não sabe de onde vêm. Pode ocorrer uma tendência de perda de controle se a pessoa não souber lidar com o pulso mediúnico, que é justamente o trabalho de educação da mediunidade, do que acontece, ela aprender a lidar com essa sensibilidade, com essa percepção e com essa expressão que ocorre num processo mediúnico. Aprender a lidar com isso. Os médiuns que já são macaco velho, né, como se diz, já aprenderam a fazer isso. Então, de acordo com um professor que eu tinha na faculdade, professor de psicopatologia, ele dizia, sabe os espíritas, os médiuns? Então, são loucos que se reúnem num lugar, lá eles se tornam saudáveis e depois eles voltam à vida normal. Mas eles enlouquecem lá e depois eles deixam de ser loucos e voltam à vida normal. Então, como são todos loucos juntos, eles consideram que todos são normais e tudo bem. Então, é a definição que ele tinha do médium. E se a gente for olhar,
sob o ponto de vista psiquiátrico, no momento de uma comunicação mediúnica que a pessoa se torna outra, isso é esquizofrenia. Aí quando chega algum cliente para mim e fala assim, ai, está acontecendo isso, não sei o quê, eu acho que eu não quero, está muito louco. Eu falei, vamos fazer uma coisa, você pode fazer duas escolhas, você quer ser louco ou você quer ser sensitivo? Até hoje ninguém escolheu ser louco. Então, procura uma ajuda para aprender a lidar com esse fenômeno. Muito bem. Mexe com 4 padrões específicos de comportamento, fenômeno mediúnico. Agressividade, explosão ou implosão, agressão ou depressão e doenças degenerativas autoimunes. Foi isso que ele observou, esse é o primeiro padrão. Sono, hipersonia e insônia. Sexualidade e fome. Esses 4 comportamentos estão associados ao fenômeno mediúnico. Uma coisa curiosa, vocês sabiam que para a medicina atualmente, no CID-10, no tipo, a classificação de doenças, 44.3, que é o que identifica o transtorno de transe e possessão, ou o transtorno de transe dissociativo. Olha só o que está escrito no CID-10 da medicina, ou seja, o fenômeno mediúnico está sendo incorporado dentro da medicina. É um transtorno dissociativo, caracterizado por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Apenas estado de transe involuntários e não desejados são considerados transtorno. Não deve ser classificado como doença quando ocorre apenas em situações adequadas ao contexto cultural ou religioso do sujeito. Então, hoje, a medicina já reconhece que aquele médium que vai lá no centro e fica esquizofrênico durante o tempo que está lá trabalhando, depois volta ao normal, é um transtorno dissociativo, perda de consciência, mais ou menos, transitório, que acontece só lá dentro, e dentro de um contexto religioso-cultural. Então, nesse caso, a pessoa não é considerada doente, ela não vai ter que tomar tarja preta, e nem é considerada louca. Então, isso é um avanço interessante, porque já está sendo reconhecido isso. Vocês sabiam disso? Então, é algo bem interessante. Vocês sabem que muitos médicos não sabem disso? Nunca leram o CID. Tem uma coisa que é muito interessante. Mas isso não existe, espírito e tal. O que existe é aquilo que é material, que é comprovado materialmente. O Dr. Sérgio, ele fez um comentário, já fez isso várias vezes. Ele disse que ele fez uma pergunta em universidades espalhadas pelo mundo. Nova York, várias universidades da Europa, Canadá, enfim. Todos os lugares que ele fez essa pergunta, foi um silêncio total da plateia de cientistas e pesquisadores. Ele falou assim: eu gostaria que vocês me mostrassem um trabalho científico indexado, ou seja, considerado cientificamente comprovado, que comprove que a matéria é a realidade da existência. Vocês sabiam que não existe? Não existe, no mundo inteiro. Em todas as universidades, pesquisadores renomadíssimos, em tudo quanto é lugar, ninguém falou nada, porque não existe nada que comprove que a matéria é a verdade sobre a realidade. Então, questionar e falar que uma coisa não existe, que só existe é material, não é uma comprovação científica. É um argumento. Mas dentro de um determinado âmbito, é claro que as coisas são comprovadas dentro de um âmbito, mas não querer achar que isso é a realidade sobre a vida e a existência. Muito bem. A mediunidade como emergência espiritual, que esse termo emergência espiritual
é estudado pelo Grof, que é um dos fundadores da psicologia transpessoal. Ele é um dos psiquiatras mais famosos, mais importantes na área de pesquisa da consciência do mundo, e foi um dos fundadores da psicologia transpessoal. Ele classificou mais de 10 tipos de emergência espiritual. O que é emergência espiritual? É um processo, por exemplo, a mediunidade, quando está despontando, ele considera como uma emergência espiritual. Não é patológico. Então, são situações que não são patológicas, mas é algo emergencial que está gerando uma emergência, que precisa de cuidado, mas é um processo natural, não é doentio. Assim como vir da infância para a juventude não é patologia, é um processo natural de desenvolvimento, a mediunidade também. O despertar da mediunidade, o que vai gerar? Precisa ser encarado com humildade, porque nós compreendemos muito pouco sobre nós mesmos. Se eu perguntar para vocês aqui, quem de vocês se lembra do projeto espiritual antes de reencarnar? Alguém aqui conhece? Se lembra? Não. A gente não se lembra. Aliás, a gente não só esquece, como faz questão de esquecer algumas coisas. Que às vezes a gente combina, mas que depois a gente se esquece, se envolve com o mundo material e a gente acaba se perdendo do nosso próprio propósito. A propósito, eu tenho uma pergunta sobre propósito. Vocês sabem quando vocês estão vivendo o propósito de vida que vocês vieram para essa jornada? Que sinalização vocês podem ter? Estou dentro do meu propósito ou não estou dentro do meu propósito? Tem algo muito simples e básico. Eu sou feliz, alegre, dentro da vida que eu levo e do jeito que eu olho para o mundo e para as coisas que eu faço. Se eu estiver infeliz, eu estou fora do meu propósito. Porque o nosso propósito é aquilo que a gente precisa fazer para o nosso avanço. E como isso está dentro da nossa história espiritual, se eu faço algo que eu preciso para eu ficar bem e saudável, aquilo vai reverberar de uma maneira positiva dentro de mim. Um exemplo simples. Um alimento está dentro do meu propósito de saúde do corpo físico quando eu como ou eu tomo alguma coisa e eu me sinto bem e aquilo me faz bem. Se eu como alguma coisa que bate no estômago, faz pum, eu falei, ai, é hoje. Aí começa aquela dorzinha, ou seja, aquilo não está dentro da minha... Não é natural para a minha saúde aquele tipo de alimento. Então a gente pode fazer isso com a nossa vida. Que tipo de alimento a gente está tendo? Alimento do trabalho, alimento de imagens que a gente recebe, alimento de pensamentos que a gente cultiva. Isso me faz bem? Se eu estiver em paz e feliz, eu estou dentro do meu propósito. Porque nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para sermos felizes, alegres. É para isso que nós estamos aqui. Se a gente faz da nossa vida algo de muita dureza e de muito pesado, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Não aceitação, sofrimento, tendência de afastamento do centro e da espiritualidade. A não aceitação acaba gerando isso. Tem gente que sai de fora do centro, porque alguém falou, você é médium, acho que você precisaria olhar para isso. Mas o que isso vai acarretar para mim? Olha, se você não olha para isso, é a mesma coisa que você tem uma ferida aberta. Se você passar por uma coisa de lama, qual a tendência de inflamar? Grande, né? O médium é um canal aberto a todas as frequências ruins e tem muita coisa pesada atualmente na psicosfera da Terra. Então a chance dele se infectar e ficar doente é maior do que alguém que tem uma percepção, um campo menor. Ou pelo menos aquilo aparecer de uma forma mais ostensiva. É a mesma coisa.
Então essa coisa de falar, olha, você tem que fazer isso, hein? Tem que ser médium. Senão, fica quase como se fosse um castigo. Não pode ser encarado assim. Cada um pode escolher o que quiser, mas tem que ser esclarecido, no meu ponto de vista, de uma forma sensata, bom senso, de uma forma que a pessoa possa entender. Um exemplo desse mostra apenas uma consequência simples. Se eu estou aberto, eu tenho mais chance de infectar. Se eu estou aberto, no meu psiquismo, eu tenho mais chance de me infectar. Então eu tenho que aprender como eu lido com o que chega até mim, para eu sentir menos impacto ou para eu me proteger de algo que possa me infectar. É para isso que serve o desenvolvimento da mediunidade. Só que um detalhe, para eu não me infectar, eu tenho que melhorar o meu padrão mental, emocional. Eu tenho que melhorar como pessoa. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Então o objetivo final da mediunidade é tornar a pessoa alguém melhor. É apenas um recurso para a gente se melhorar. Um recurso, sim, meio... vamos dizer assim, que vai exigir mais disciplina. Porque quando a gente não tem disciplina, a gente é colocado em situações para aprender disciplina. E a mediunidade é uma desses recursos. Funciona como uma lente que amplia nossas tendências e conflitos internos e exigindo cuidados mais intensos e urgentes. Por isso, é uma emergência espiritual. A mediunidade como emergência espiritual também ocorre como intercâmbio com os espíritos, quando bem orientado, favorece a cura de feridas antigas, registradas em nossa alma, subpersonalidades, de dissonâncias profundas das nossas personalidades passadas, né, que eu falei. Isso só ocorre dessa maneira quando nos colocamos a serviço da vida com reconhecimento, gratidão e humildade. Senão a gente vai se atropelar. O equilíbrio desejado, inteligência racional a serviço da inteligência espiritual e inteligência emocional equilibrados, ou seja, equilibrar o pensar, sentir e querer ou agir. A harmonia e o equilíbrio ocorre quando o que nós pensamos está de acordo com o que nós sentimos, e o que nós pensamos e sentimos está de acordo com o que nós agimos. Aí nós criamos saúde. Quando a gente pensa uma coisa, lá dentro, só com a gente, fala outra coisa e age de uma outra maneira, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai adoecer. Sem dúvida. Existem muitas pesquisas que comprovam pessoas que carregam mágoas, aquelas mágoas, não tenho ódio, eu tenho uma mágoa. Não, eu perdoei sim, mas nunca mais quero que apareça na minha frente também. Então é do tipo, será que eu perdoei? Né? Então assim, a mágoa que a gente carrega por muito tempo se torna câncer. Então, o que gera saúde? O que todos os grandes mestres falam: amar ao próximo como a ti mesmo. Porque eu como a ti mesmo? Porque eu não posso amar ninguém se eu não me amar primeiro. Ah, mas isso não é narcisismo? Não. Porque se você não cuidar de você e não tiver amor com você, a lente que você vai estar na sua frente é o que você sente. E você vai estar perturbado. Então eu vou enxergar o outro através de uma perturbação. Então eu vou achar que o outro está sempre perturbado, o outro é que é culpado, o outro é que está errado sempre e assim por diante. Se eu não limpar e olhar para o outro sem julgamento, eu não consigo amar. Eu vou necessariamente criticar e condenar. Mas eu só posso fazer isso se eu me amar primeiro. A saúde plena vai se estabelecendo na medida que vamos aprendendo a amar, colocando nossos recursos a serviço da vida. Então, volta a velha palavra, muito falada, mas pouco sentida e realizada. Nós nascemos para aprender a amar. Ponto. Simples assim. Quanto mais a gente ama, menos a gente julga. Quanto menos a gente julga, menos a gente cria expectativas sobre o outro.
O que cria os maiores problemas nos relacionamentos humanos de todas as formas? Quando eu crio expectativas sobre o meu parceiro. Ah, mas fulano, você me ama mesmo? Então, para me amar, você precisa... Aí tem um monte de protocolo, 53. Só que ele só se encaixa em 2. E aí? Ou ela só se encaixa em 2. Nunca vai dar certo. Criar expectativa sobre o outro é criar sofrimento. E só dá para não ter expectativa sobre o outro quando a gente deixa o outro ser quem é e escolhe ser e fazer o que quiser. Respeitar isso. Mesmo que seja suicidar-se. Mesmo que seja escolher ficar num buraco deprimido. E sabe o que às vezes incomoda? Incomoda ver o destino difícil de alguém. Eu não suporto ver alguém aleijado. Eu não suporto ver alguém com lepra. Eu não suporto ver alguém com qualquer defeito. E assim por diante. Às vezes a gente não suporta o destino do outro. E se a gente não suporta o destino do outro, eu não vou olhar. E se eu não olho, eu excluo. E isso, naturalmente, é o oposto do amor. Vocês sabem qual que é o oposto do amor? Ah, é o ódio, né? Muita gente pensou. Não é o ódio, porque o ódio cria uma conexão maravilhosa. Quem odeia não para de pensar em quem odeia, não é? Então é uma conexão profunda, tá ali assim, ó. E na verdade o ódio é um amor que adoeceu. Chico Xavier. É um amor que adoeceu. O oposto do ódio é o medo. Alguém consegue amar alguém com medo? Então, qualquer instituição religiosa, qualquer instituição do mundo que trabalhe com pessoas, que criar ou provocar medo e culpa, está a serviço da morte. Qualquer instituição ou pessoa que está a serviço do amor e da vida, jamais vai criar em alguém, ou fortalecer em alguém, culpa e medo. É só quando você se libera do medo plenamente, é que você é capaz de amar plenamente. Muito obrigado.